salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Dessa vez, meu primeiro vídeo, inclusive sem boné, né? Pretendo fazer mais conteúdos desse jeito, né? Até porque prezo pelo natural. Enfim, até para destoar, né? Destoar um tanto ali, né, dos demais, né? Dos demais vídeos, né? Mas enfim, né? Quem quer me julgar, julgue, seja feliz, né? Agora, o dia, né, que essas pessoas, né, pagarem minhas contas, talvez leve as opiniões, entre aspas, delas em consideração. Mas enfim, seguindo, o assunto dessa vez é sobre justamente o seguinte: ser discreto parece ser uma ameaça para essa sociedade moderna, né? Por que eu tô dizendo isso, pessoal? Porque aqui no Brasil se preza muito pelo exibicionismo, né? O que se preza aqui no Brasil é pela cultura, entre aspas, do esbanjar, né? E logicamente que aquela pessoa, né, que preza pela discrição acaba se sobressaindo de uma certa forma, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa que preza pela discrição, no caso meu exemplo, né? Ela preserva pela integridade e principalmente pela autenticidade, porque acaba sendo ela mesma, né? Acaba que a pessoa discreta expõe o vazio que as outras pessoas, né, vivem, né? Porque elas querem o tempo todo falarem mais escandalosamente, no sentido de aparecer, né? No sentido de ter mais atenção, né? E logicamente aquela pessoa que preza pela discrição é tida como se fosse estranha, ela é mal vista no Brasil, né? Quer queira ou não, pessoal, quer queira ou não. Quando uma pessoa preza pela discrição, né, quando ela é percebida nessa multidão de idiota, né, que a gente tem muito, como convenhamos, né, pessoal, existem muitos no Brasil, né? Mas também tem aquela frase, né, do Olavo de Carvalho, que é muito boa, né, que acabei me lembrando aqui: ser odiado por uma multidão de idiotas é o preço de não ser um deles, né? É uma frase assim sensacional, que eu acabei de lembrar aqui, inclusive, né? Mas é isso, pessoal. As pessoas daqui do Brasil, elas não sabem lidar com as diferenças. Esse papo assim, de que o Brasil respeita a diferença, isso é tudo balela. Eu já falei em alguns dos outros vídeos, isso é tudo balela que vendem aqui nesse país, né? O Brasil realmente ele não respeita as diferenças, né? É isso o ponto. Quando uma pessoa quer ser diferente, não quer se misturar às massas, que é o meu caso, né? Ela é tida como se fosse errada, né? É esse o ponto, né? As pessoas não sabem, de uma certa forma, lidarem com o oposto. Elas não sabem lidar com o contraditório, ainda mais nesse país, né, ao qual a superficialidade tem cada vez mais ganhado espaço, né? As pessoas estão muito mais
idolatrando o que certo famoso faz, em detrimento de questões mais intrínsecas, né? Em detrimento do intelecto. O Brasil mesmo é um país que não preza pela educação, né? Isso traz uma desvantagem assim sem precedentes, né, pessoal? Não tenho dúvida disso, né? Tanto é que eu já citei em alguns dos meus vídeos anteriores, né, que o Brasil tem cada vez mais aumentado o número de analfabetos funcionais nesse país. Não à toa que isso acontece, pessoal, né? Isso é um conjunto de diversos fatores, mas o principal deles seria a educação, né? Então, pessoal, novamente, né, esse papo de que o Brasil respeita as diferenças é tudo balela, pessoal, né? A verdade é que quando as pessoas acabam reparando no diferente, né, essa pessoa diferente acaba sendo odiada, né, acaba sendo até mesmo invejada. É esse o ponto. É isso que acontece na realidade, né? Porque novamente, né? E isso é um sinal, pessoal, de imaturidade também, de uma imaturidade, né? De uma imaturidade, né? Tem até frases que dizem, né, que o seguinte, né? A pessoa ela só consegue ser ela mesma quando está sozinha, né? Porque com os outros ela tem que o tempo todo ali se moldar. É esse ponto, né? Então, o Brasil, por assim dizer, não respeita o diferente, também a individualidade, né? Porque, novamente, as pessoas estão cada vez mais sendo superficiais, né? Ligando para o que os outros têm em detrimento do que ela é de verdade, né? Ligando muito mais para o que tal artista faz ou deixa de fazer, em detrimento de outros aspectos, né? É isso que acontece no Brasil, né? E logicamente que a idolatria, né, esses famosos, né, idolatria em geral é pecado, né? Mas as pessoas cada vez mais não estão tendo noção mais do que é o certo e o errado, né? E logicamente, né, que uma pessoa que preza pela descrição, né, também preza por sua integridade, né? Se bem que hoje em dia você prezar por dignidade e integridade no Brasil, você está querendo muito, né? Mas é esse o ponto, pessoal. Hoje em dia, né, as pessoas só querem se prenderem a conversas banais, né? Elas não querem ter não querem prezar pelo intelecto, né? É esse o ponto, pessoal, né? Para vocês terem uma ideia, né, o que tem de programas de fofoca que fazem sucesso no Brasil, não está na história, né? É só vocês verificarem as televisões, né? A TV aberta, né? Então isso acaba incentivando a sociedade para ser daquela forma ao qual a imprensa está incentivando, né? E eu já falei por inúmeras vezes, é muito mais fácil trabalhar em prol do sistema do que ir contra ele, né? Já falei por inúmeras vezes isso, né? Então, o que o sistema quer é que as pessoas cada vez mais cultuem superficialidades, né? Tanto é que muitas músicas, entre aspas, sem sentido, né, fazem sucesso no Brasil, porque é isso que acontece, né? É isso que o sistema quer. Né? Só que, novamente, as pessoas já não têm mais noção do que é o certo e errado. A inversão de valores está estratosférica no Brasil, né? Contra fatos não argumentos, né? E, logicamente, né, que aquela pessoa que preza pela descrição é tida como mal vista ou como errada, né, como se fosse errada, né, sendo que na verdade essa mesma pessoa encontrou a melhor maneira de ser ela mesma, sem querer, agradar os outros, sem querer agradar a plateia, sem querer, 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 sem
né? Não é esse o ponto, né? Não é esse o ponto, né? Então, e logicamente, né, pessoal, e logicamente que a descrição, né, que a descrição ela te traz mais um senso maior de propósito, né, pessoal, né? Parece que tu tem uma conexão maior, parece que tu tem uma conexão maior com o eterno, né? Não querendo trazer um ar de divindade, não, pessoal, mas é isso, a descrição, né? A descrição é tida como se fosse uma ameaça para os outros aqui no Brasil, porque novamente te preza muito mais, o Brasil preza muito mais pela superficialidade, preza mais por questões banais, né? É isso, né? Hoje em dia as pessoas estão fazendo tudo por atenção, né? Por atenção, né? E logicamente que isso não traz, né? Isso não traz benefício, né? Muito pelo contrário, né? Aquela pessoa que é mais discreta acaba se sobressaindo, né? Acaba se sobressaindo, né? Porque além de ela ser ela mesma, ter mais autonomia, por exemplo, né? Ela acaba expondo, né? O vazio, né? Ela acaba sendo um farol, né? Um farol daquilo que é o correto, que deveria ser o correto. Um sinal, seria um sinal de lucidez em uma multidão de idiotas, né, que prezam pela superficialidade, né? É sobre isso que se trata, pessoal. Então eram esses os pontos que eu tinha para trazer no vídeo. É lógico que eu poderia trazer outros pontos, né? Por exemplo, né, a descrição, pessoal. A descrição cada vez mais ela é tida como se fosse uma contracultura. Vamos falar, vamos mandar logo a real. Vamos logo para real. A descrição hoje em dia é uma contracultura, é uma espécie de contracultura, porque novamente, pessoal, as pessoas querem o tempo todo, né? Principalmente mochileiros, né? Que é o que chamamos, né? Que é o termo que chamamos, né? Eles prezam muito mais pelo exibicionismo, né? Pelo malabarismo, eles prezam muito mais por questões assim que não valem a pena, na verdade, pessoal, né? É esse o ponto, né? É que nunca vi, pessoal, um país que prezasse tanto pela idiotice quanto o Brasil. Eu não sei vocês não, pessoal. Eu não sei vocês não, né? Enfim, pessoal, né? As pessoas têm essa noção errada, né? Tem essa noção errada, porque, novamente, pessoal, o Brasil, esse papo de que o Brasil respeita as diferenças, né? Tô sendo prolixo aqui, mas é uma verdade, pessoal, né? É uma bobagem total. As pessoas querem o tempo todo de respeitar aquele que preza por autonomia, autenticidade, integridade no Brasil, né? Porque novamente, né? Há um culto no Brasil ao que é errado, né? É o que eu venho já dizendo há muito tempo, né? O certo vira o errado e o errado vira o certo. A inversão de valores nesse país está estratosférica, né? Mas as pessoas estão tão cegas, tão cegas pela idolatria, por exemplo, pela idiotice, que não conseguem perceber o que está a um palmo dos seus narizes, né? É sobre isso que se trata, né? E logicamente, né, que a gente que não preza por banalidades, superficialidade, consegue enxergar
melhor a realidade do que muitos bonobos, né? Do que muitos daqueles que só se baseiam pelo que o artista faz ou pelo que a televisão diz, certo, pessoal? Né? Então era isso, né? O que é ser discreto se não ser autônomo, independente, né? Ou até mesmo, né? É lógico, né? Tem outros benefícios, né? Mas também discrição que traz um propósito maior, né? É isso que eu entendo, né? É lógico que para os outros seria uma ameaça, mas para mim faz muito sentido. Então era isso, pessoal. Valeu, até a próxima.